Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, a proteção automotiva que protege você 24 horas por dia, a proteção que cabe no seu bolso contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio e perda total. Você vai ter a proteção da Carvisa. Aqui na Desembola, a gente parcela para você de 12 a 18 vezes o empréstimo, cai na hora. O link tá na descrição e detalhe importante, tá? Emprestamos a todo o Brasil e tudo que você precisa de um cartão de crédito com limite. Você tem esse cartão de crédito com limite liberado e pronto, a gente empresta o valor que tem de limite para você na hora. Pode confiar, meu irmão Daniel é quem faz. Emprestamos a nível Brasil. Onde você estiver, nós fazemos um empréstimo online para você. Aqui a Bruxelas é a cerveja da virada do ano. Já preparou? Já está preparado para tomar todas as Bruxelas? Amanhã vai ser sensacional. Dia 25 para 26 muda o ano. Quem sabe você muda de vida. O link está na descrição. E entra em contato com os melhores supermercados, que lá você vai encontrar a sua Bruxelas. Aqui na Tico Pneus nós damos para você 13, meu amigo. É 13% de desconto na compra de pneu nacional importado. É pneu novo, tá? O link está abaixo. Não perca tempo. E detalhe importante, tanto na unidade do Lourdes quanto na unidade da Pampulha nós vamos atender. Vamos virar o ano de pneu novo para você não poder sua família em risco? Bora pra Tico Pneus. Instituto Céspedes Calvície tem solução, e a solução é transplante capilar. O atendimento é exclusivo e personalizado. Galera, olha aí, ó, sem entrada, aí, ó, peraí, aqui, sem entrada, tá vendo por quê? Porque fiz o transplante capilar aqui no Instituto Céspedes. Eu garanto a qualidade para você. Você vai ter 13% de desconto. Avisa que veio do canal Vinegre. Detalhe, tá? Agende sua primeira consulta gratuita para você conhecer o produto. Bora falar de Galo? Bora, 18h30, Rap Show chegando aí para vocês com mais noticiário do Atlético. E vamos começar falando aqui para vocês sobre torcedor conselheiro. Eu não sei se vocês já viram, saiu já no nosso Instagram lá do canal Vinegro. O Atlético também já postou, então está em todas as redes sociais nesse momento. E, cara, muito interessante o que o Atlético vai fazer, tá? Eu não sei se, eu vou te ser sincero, pro Atlético isso não é bom não. O Atlético vai arrumar um problema para ele gigantesco. Mas pro torcedor é maravilhoso. Galo criou oficialmente o Conselho da Massa. Galo anuncia a criação do Conselho da Massa, um espaço permanente de diálogo, escuta e construção conjunta com a massa. O Conselho terá os seus membros escolhidos pela própria torcida, fortalecendo a representatividade e a participação ativa de atleticanos em pautas importantes. O que é o Conselho da Massa? Será um órgão consultivo, ou seja, de consulta, não vai ser um órgão que vai poder palpitar para valer, assim não, talvez, tá? De consulta da massa. Será um órgão executivo consultivo do clube, criado para aproximar a gestão da torcida com diálogo permanente. Funcionará como espaço de escuta, troca de ideias e construção conjunta. Quem participa? Os membros serão escolhidos pela própria torcida, o que reforça a representatividade dos atleticanos. A ideia é que o torcedor esteja do outro lado da mesa, em debates importantes do clube. E aí o Atlético não dá, tá, gente, mais informações de como que vai ser, mas vai ser uma eleição, obviamente, como é que vai funcionar isso, como que o Atlético vai mostrar como isso vai fazer, vai ser bem diferente, a gente vai ter que esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas assim, por que eu falei que pro Atlético vai ser, pro torcedor excelente? Primeiro vamos falar do torcedor. Torcedor excelente, o torcedor vai estar representado, ele vai eleger as pessoas, ou seja, não vai ser uma lista, não, ele vai fazer a eleição, ele vai falar, fulano, ciclano, beltrano. Esses que vão lá nos representar e tudo mais, e essas pessoas vão representar o interesse daquelas que foram eleitos. Dentro da linha de pensamento, é uma democracia, né, gente? Então se você eleger eu, você vai já na linha do que eu penso. Se você reeleger o Tanaka, vai na linha do que o Tanaka pensa. Você vai eleger o Beto, tô dando exemplos, vai ser na linha do que o Beto pensa, né? Obviamente devem ter critérios, obviamente deve ser só para quem é sócio, até para não ter robô votando, para ter controle. Então vai ter muitas análises. Vamos ver como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser construído, né? Aos poucos o Atlético deve soltar. Pro torcedor isso é bala. Por que pro Atlético isso é um problema? Porque vai criar alguns caras muito fortes, e que esses caras muito fortes vão ter uma vida muito mais ativa dentro do clube. E eu acho isso excelente. Para mim é muito bom. Eu tenho lá um representante, um cara que compactua das minhas ideias, batendo, quebrando pau, falando tudo que pensa numa mesa, do outro lado a diretoria do Atlético. Pro Atlético isso vai ser bom não, mas graças a Deus o Atlético optou por o que não é bom para ele. Isso demonstra uma parada, e aí eu quero deixar isso claro para você. Isso demonstra
que a diretoria do Atlético quer uma união com o torcedor diferente do que é advogado aí fora. Muito do que é advogado aí fora é que o Atlético não quer uma conversa com o torcedor, que o Atlético não quer falar com o torcedor, que o Atlético não quer papo com o torcedor. Não é isso. A partir do que você elege um conselho, aí eu vou inventar um nome aqui de Linvics, eu tô aqui, ó, esse nome aqui, ó, Linvics. Aí você elegeu lá o Linvics. O Linvics é um corneta profissional. Só tudo ele acha ruim. Vai ter que respeitar o Linvics. Linvics vai ser o cara que nós votamos, ele vai estar lá, ele vai estar batendo do outro lado da mesa. O Atlético, pro Atlético vai ter uma encheção de saco. Mas isso demonstra que estamos abertos à realidade, a escutar, a ouvir. Então, as críticas de que a SAF é distante do torcedor, a SAF não quer saber do torcedor, isso acaba. Então, assim, pra mim isso é legal, pra mim isso é muito importante e igual eu disse pra vocês, assim, vamos ver como é que vai ser eleito, vamos ver como é que vai ser os modelos. Na minha opinião, deve ser sócio torcedor. Estou imaginando, não quero pegar informação, não vou atrás de informação sobre isso. Quando for saindo a oficial, a gente vai discutindo, vou conjecturar aqui, mas imagino que seja através do torcedor, que é o mais justo, né? O sócio torcedor que está ali ajudando o Atlético mensalmente poder participar. Bora pro próximo tema. Dívida tá pesando. Gente, hoje saiu uma notícia muito interessante falando que sobre a dívida do Galo, né, e como isso pode estar atrapalhando o Atlético a negociar. Cara, eu conversei com pessoas do Atlético e eu garanto aos senhores, não está atrapalhando. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê. Gente, não tem como tais fatos, tais situações atrapalharem o Atlético em negociações. Aí você vai me perguntar, por que não tem como? É simples, é bem simples eu explicar isso para você. Porque senão o Corinthians não contratava, o Inter não contratava, o Grêmio não contratava, o Botafogo não contratava, o São Paulo não contratava. As únicas equipes que vão contratar é Palmeiras, Flamengo e talvez um Atlético Paranaense que tem dia. O restante tá atrasado, meu velho. O Atlético Paranaense também estava atrasado outro dia. Então assim, cara, futebol é a casa do atraso. Só que dessa vez agora, com a CBF fazendo o... Como é que é o nome? Esqueci, mas o negócio lá de organização financeira, perdão eu ter esquecido o nome, né, gente? O fair play. Com o fair play financeiro, aí a bagunça vai acabar. Aí a tiração de onda, aí a gracinha, aí tudo isso vai ficar inócuo. E aí a realidade que é pagar em dia, ser correto com as contas, ativo no mercado, vai dar bom. Então eu estou satisfeito com esse novo processo, com esse novo procedimento, com essa nova ideia que o Atlético, que a CBF está construindo, que vai acabar com isso, mas a verdade é que isso não está atrapalhando o Atlético no mercado. Principalmente, isso vai atrapalhar o Atlético com quem ele está negociando. Agora, uma coisa acontece, isso torna as negociações do Atlético mais caras, não porque o Atlético vai ter que pagar à vista, que esse não é o problema. Mas é que as garantias bancárias ficam mais caras. Porque tem clube que aceitava negociar com você sem garantia bancária, confiando no bigode. Agora não, você está devendo ali, tudo bem, eu negocio com você, mas eu quero garantia bancária. E garantia bancária, para quem não sabe, é um prêmio que o clube tem que pagar todo mês para o banco, para que o banco fie seu fiador. É igual o seguro de casa, já viu aquele seguro de casa que você paga todo mês ali para casa, se você não conseguir pagar o aluguel, o seguro se aciona, é a mesma coisa. Então isso é bem interessante, vamos ver como é que fica a situação. Entendo eu que vai dar bom, entendeu? As contratações, e eu acho que não vai fugir muito do que nós estamos vendo, não. Bom, bora falar aí de mosquito e veneno que Sampaoli vetou, hein? Meu amigo, Sampaoli deu aquela vetada, tá certo? Aquela vetadinha de leve, aquela vetadinha marota em mosquito e veneno. Os dois vão jogar copinha, tá? Inicialmente os dois iam jogar mineiro, mas os dois estão treinando e nas observações que o Sampaoli fez há quanto tempo, e eu não vou te falar que eu não sei se o Sampaoli está lá na cidade do Galo ou não, nem eu estou em Belo Horizonte para poder ver isso. O Sampaoli, ele entendeu que tanto o mosquito quanto o veneno ainda não tem questão física para jogar no profissional. Olha, existem dois princípios que você tem que analisar aí. Primeiro, mosquito e veneno são craques? Olha, dizem que o veneno é. O mosquito eu sei que não é, porque eu vi jogar. O mosquito não é craque, mas é muito bom jogador. Muito bom. Mas não é craque, não é no nível do Estevão. Entende? Do Palmeiras. Não é. Eu vi o Estevão jogar com 16, 17 anos, a copinha é outro patamar. Entendeu? Já o Mosquito dizem que é, mas o Mosquito, eu vou te ser muito sincero, eu vi pouquíssimas vezes o Mosquito jogar, porque ele fez 16 esse ano e ele ficou afastado um maior tempão. Eu vi muito mais o Mosquito, muito mais o Riquel, muito mais o Cauã, muito mais o Pacini, o Índio, essa turma toda, o Loubach, do que ele. Então o que eu posso dizer pra vocês de forma muito clara é o seguinte: eu encontrei com esses dois outro dia na Arena MRV. Os dois são duas tampas de garrafa. Os dois não têm físico nenhum.
Eles podem até ser fortes, né? Magros fortes, mas sem físico nenhum. Então a gente precisa esperar um pouquinho para a evolução deles, sabe? Na minha opinião, neste momento, realmente talvez seja melhor eles jogarem uma copinha e ao longo do ano. E nós vamos ver Cauã Soares e outros jogadores que sim já estão mais elevados. E vamos dar oportunidade aí para molecada, né? A molecada que não joga, né? Que é Cadu, Caio Maia, Isaac, que já me mostraram no campeonato passado que não tem muito o que ver. O Caio Maia eu gostaria de ver mais dele. O Cadu é o artilheiro dos gols impedidos. Vamos ver o que acontece, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gente, vamos falar agora do Arana, né? Que já tá vendido, tá, gente? A Arana já tá vendido, só se o Arana, na hora de assinar o contrato, não quiser. Lá no Rio de Janeiro já dão como favas contadas a contratação do Arana. São 5 milhões de euros, 2 anos de pagamento, 2 milhões e meio agora, 2 milhões ano que vem. Para mim, muito barato, para mim uma negociação baixa demais. Né? O Arana vale pelo menos 7 milhões de euros, o Arana vale uma troca de um jogador. Eu não sei se vai vir algum jogador por empréstimo aí de última hora, no último lance, no último toque de bola, não sei. Mas o Arana ele conseguiu um aumentozinho salarial em comparação que ele ganhava no Atlético e mais tempo de contrato. Você tem que lembrar que a Arana tinha 26 e 27 inteiro, ganhando 950 mil pro Galo. E ele parece que está fechando um contrato de 4 anos, pelo que eu pude conversar com uma pessoa do Rio. Parece que vão ser 4 anos, 26 inteiro, 27 inteiro, 28 inteiro e 29 inteiro. Ou seja, até os 32 anos de idade, está jovem ainda, ganhando próximo ali de 1 milhão e 200 mil. Conseguiu um bom aumento, né? Ganhava 900, 950, indo para 1 milhão e 200, excelente. A Arana está fechando esse contrato, o Galo vai por 5 milhões de euros no bolso, mais uns 35 milhões de reais. Vai permitir, como o Galo contratou, o Lodge contratou mais um, permite que o Atlético já tenha a lateral esquerda pronta. Agora esse dinheiro pode ser usado para contratar um jogador de maior perfil. O ruim é que nós vamos gastar 3 milhões no Capixaba, então sobra só 2, né? Essa é a verdade. Vamos ver como é que vai ser aí a saída do Arana, mas já está vendido, daqui a pouco deve ter um anúncio, não deve demorar. Agora é só se o Arana der um patraizão, que eu duvido que vá acontecer. Bora para a próxima cena. Talisca, Rap, Talisca tem chance? Conta pra nós a verdade, Rap. O Talisca tem alguma possibilidade de vir pro Atlético? Gente, o Talisca é um jogador espetacular, né? Quando a gente vai falar do Talisca, eu vou contar pra vocês. Uma pessoa do Atlético disse que eu fui jogado no buraco quando eu falei que pessoas do Atlético estavam interessadas no Talisca, tá? A informação tinha vindo lá de dentro pra mim. A pessoa falou assim, o Galo tá de olho no Talisca. Falei, bacana, né? Ele tem contrato só até o meio do ano que vem. O contrato dele acaba no meio do ano que vem. Agora, amanhã não, depois de amanhã, ele pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser. Tá? O contrato dele acaba, é 30 de 6 de 2026. Tem Bahia na cola, tem Corinthians na cola. E, cara, bebe quem chega primeiro. Eu não consigo entender o porquê que o Paulo Brax não pegou um avião e não foi na Turquia até hoje para falar com o Talisca. E falar, eu com o Talisca aqui na Bahia, e chegar pro Talisca e falar assim, Talisca, vem pro Atlético. Eu vou te dar 2 milhões e meio de salário, 3 anos de contrato, você vai ser o novo Hulk. Porque ele seria o novo Hulk fácil no Atlético. Joga muito, titular absoluto. Em 17 jogos são 9 gols e 2 assistências. Isso pelo campeonato turco. Pela qualificação da Champions League, são 3 jogos e 1 gol. E na Liga Europa são 5 jogos, 4 gols e 1 assistência. É um monstro. Rap, mas todo o futebol brasileiro tá atrás dele. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Se você chegar primeiro lá no lago, não vai ter aquele tanto de gente que pisou na água, que fez o escarcel na água. É um baita de um cara, joga de meia, joga de ponta, joga de centroavante, 1,90 m, é craque. Eu nunca vou compreender, porque o Alexandre Matos, o nosso Paulo Brax já não foi lá e fechou esse contrato. Mas a informação que eu tenho é que era mentira, que me jogaram no buraco. Eu acredito na pessoa que falou que eu acho que a pessoa não quer o meu mal, ela não ia me enganar. Enfim, vida que segue. Mas a chance, pelo que essa pessoa me falou, é 0, tá? Não tem negociação, tem nada acontecendo. Bom, bora pro último tema. Vamos lá. Luciano Vieto. Isso daqui, o Vieto, foi vocês que me pediram para falar dele, tá? Já jogou no mundo árabe, hoje está no Racing, tá? Centroavante, 32 anos, vamos analisar o homem.
32 anos, de Balneário Argentino, 1,73, centroavante, avaliado hoje 1,5 milhão de euros, tem contrato somente até o final desta temporada, tá? Lá foram no torneio abertura de 16 jogos possíveis, jogou 10, fez 3 gols e 2 assistências, tá? Na Copa da Argentina, de 4 jogos, fez um jogo apenas. Na Libertadores, dos 12, fez 7 jogos. No torneio em clausura, de 16 jogos, fez 7 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na Recopa, dos 2 jogos, marcou um gol, jogou os 2 e marcou um gol. No playoff, jogou um jogo, não fez gol. E no playoff do clausura de 4 jogos, jogou uma partida. É reserva lá hoje, centroavante, cara, era um cara bastante rodado, tá, no futebol. Ele começou a carreira dele, gente, a carreira dele é muito extensa. Começou no Racing, foi vendido pro Villarreal a 5 milhões de euros. Depois o Villarreal vendeu pro Atlético de Madrid a 20 milhões de euros. Depois ele foi pro Sevilha, voltou pro Atlético de Madrid, Valência, Atlético de Madrid, Fulham, Atlético de Madrid, Sporting. Aí ele foi vendido pro Sporting por 11 milhões de euros. Aí no Sporting ele foi vendido pro Al Hilal depois de 2 anos a 7 milhões de euros. Depois ele foi pro Al-Shabaab. Aí depois ele jogou mais um tempo lá no Al-Qizdadia. E agora veio para o Racing, mas já tá indo embora, não deu certo. Chegou em 24 no Racing e não funcionou. Cara, na minha opinião, um baita de um atleta, bom jogador, mas que vem de um baixo. Vem de um profundo baixo, mas para reserva seria excelente. Por que eu tô falando para reserva? O que eu tenho que pensar, cara? Eu tenho que pensar que eu tenho que ter o titular e o reserva. Hoje eu não tenho nem o titular. E ele, na minha opinião, chegaria interessante. 432 jogos, 110 gols, 59 assistências, tá? Mas só que você tem que pensar que ele só jogou em liga foda, tirando o mundo árabe, né? A maior parte da sua carreira ele jogou de centroavante. Como centroavante, dos 203 jogos, fez 60 gols e 27 assistências. Como ponto esquerdo, 54 jogos, 10 gols, 3 assistências. Como segundo atacante, 47 jogos, 16 gols, 9 assistências. Como meia ofensiva, 31 jogos, 11 gols e 3. Teve como ponta, 13 jogos, 3 gols, 2 assistências. Meia central, 2 jogos, 1 gol. E meia esquerda, 1 jogo, nenhum gol. Então aí tá aí. Aí você toma atitude, você pediu pra eu trazer pra você, trouxe pra você, Vieto. Cara, minha opinião seria um bom reserva. Nada além disso. Mas se você do outro lado da tela gostou do vídeo, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho, amanhã eu tô de volta às 6 da manhã. Valeu!